O TCE na TV está no ar, confira os destaques. Com participações de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Advogado-Geral da União, Tribunal de Contas do Estado cedia congresso jurídico com discussões sobre compliance e transparência no setor público. Nós temos aqui palestrantes que realmente vão deixar um aprendizado muito grande. Certificação de qualidade, Corte de Contas Sergipana se destaca no ciclo 2024 do Marco de Medição do Desempenho, o MMDTC. O Marco de Medição de Desempenho é uma estratégia que foi pensada pela Atricom para que a gente estabelecer um roteiro que esses tribunais possam progressivamente cumprir esse roteiro. Compromisso com o erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na última semana do mês de agosto. Advogado de destaque na revista Forbes faz visita oficial ao TCE e entrega a publicação à conselheira presidente Suzana Azevedo. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, vamos saber qual o papel do Ministério Público de Contas junto ao TCU. O jornalista Messias Carvalho conversa sobre o assunto com o procurador do órgão, Rodrigo Medeiros. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A Corte de Contas Sergipana abriu as portas no mês de agosto para sediar o primeiro Congresso Sergipano de Estudos Jurídicos. O evento, que contou com a presença de grandes nomes do direito brasileiro e internacional, proporcionou um amplo debate sobre compliance, transparência no setor público e práticas de boa governança. Confira na reportagem de Juliane Balbino, Mica Neto e Eric Silva. O primeiro Congresso Sergipano de Estudos Jurídicos marcou os 20 anos do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Voltado para a comunidade acadêmica e para servidores do Tribunal de Contas, o evento reuniu também diversas autoridades e interessados no tema e foi sediado aqui na Corte de Contas e contou com palestrantes que são referência no meio jurídico. Nós temos aqui 450 inscritos na nossa jornada jurídica e a presença de pessoas ilustres, como o ministro do STF, acho que é a segunda vez que um ministro vem ao Tribunal de Contas, a presença do ministro Jorge Messias, também da AGU, a presença do reitor da Universidade de Coimbra, do professor da Universidade de Coimbra. Então nós temos aqui palestrantes que realmente vão deixar um aprendizado muito grande para os servidores da casa, para os advogados da casa, os auditores e principalmente o controle social que está presente no Tribunal de Contas. Um dos palestrantes mais aguardados do evento foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele compôs o painel Compliance no Sistema Jurídico Brasileiro e, ao falar sobre a importância do tema, destacou o engajamento do Tribunal de Contas no evento. O Tribunal de Contas hoje vai além da questão da aferição das contas. É importante também como um instrumento de construção e apoio ao gestor no sentido de uma boa governança, de uma boa gestão pública. E trazer professores de fora, trazer autoridades de fora que possam falar a toda a comunidade jurídica sobre esses aspectos, sem dúvida, fortalece não apenas o tribunal, mas também a gestão pública como um todo, ou seja, uma iniciativa inovadora e que deve ser reconhecida. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também fez parte da programação e falou sobre a evolução e o aperfeiçoamento do controle e também enfatizou a importância do envolvimento do órgão de controle dos sergipanos em um evento que abordou temas fundamentais para a boa administração pública. É uma grande satisfação de estar aqui em Aracaju, no estado de Sergipe, discutindo com os maiores especialistas do Brasil e do mundo um tema que é tão caro para a sociedade. Como nós vamos aperfeiçoar as práticas de combate à corrupção, de aperfeiçoamento do controle, na era digital, na era do desafio da inteligência artificial, na era do desafio da agenda de sustentabilidade, ou seja, questões tão importantes que vamos ter a oportunidade de discutir ao longo dessa jornada de estudos jurídicos na Casa do Controle do Estado de Sergipe. Promovido pela Universidade Federal de Sergipe, com o apoio do Tribunal de Contas, o Congresso marcou também a manutenção da parceria entre o TCE e a UFS,
que têm desenvolvido juntos diversas iniciativas que, além de promover capacitação, estimula a prática acadêmica. Fomenta uma integração no campo de prática para os nossos alunos e também na construção de um conhecimento novo. Como evento que ora estamos realizando, um evento que celebra 20 anos do NEPRIM, um núcleo de estudos da nossa universidade vocacionado a abrir portas mundo afora no âmbito do direito e traz para Sergipe um evento extremamente importante, não só para a nossa universidade, como para a sociedade. E terá ao nosso lado o Tribunal de Contas, que daquilo que é importante para a sociedade fomenta e estimula, é muito importante. Para o público, mais do que capacitar, o Congresso cumpriu também a função de inspirar os futuros profissionais do meio jurídico. Ter acesso a tantas pessoas de relevância no âmbito jurídico, tanto brasileiro quanto em português também, é sensacional, sabe? Como universitário, eu estou aprendendo muito. É uma oportunidade única assim, para os estudantes, porque a gente está tendo contato com pessoas muito importantes, né, com carreiras jurídicas renomadas, então é importante a gente ter esse contato, tanto para o aprendizado quanto para a inspiração pessoal também, para a gente escolher a carreira que quer seguir. Enfim, eu acho que está sendo muito proveitoso. E o Tribunal de Contas de Sergipe é destaque no ciclo 2024 do Marco de Medição do Desempenho. Com a conquista da avaliação positiva, o TCE recebeu o certificado de garantia de qualidade de MMDTC. A declaração de garantia da qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, ciclo de 2024, foi entregue à presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, na última terça-feira. A certificação aconteceu depois da avaliação realizada pela Comissão da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, conduzida pelo conselheiro Nelson Pellegrino, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Durante 2 dias, os técnicos da ATRICOM avaliaram o Tribunal de Contas de Sergipe. A ferramenta da ATRICOM mede o desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil, identifica pontos fortes e pontos de melhorias e dá luz às boas práticas. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ele participou da avaliação, ele prestou à ATRICOM e à Comissão de Garantia todas as informações, todas as evidências para que nós pudéssemos, em mais de 110 quesitos, analisar se o tribunal cumpriu ou não. E na sua grande maioria, o tribunal cumpriu. Isso é muito importante, porque o Marco de Medição de Desempenho é uma estratégia que foi pensada pela ATRICOM para que a gente estabelecer um roteiro que esses tribunais possam progressivamente cumprir esse roteiro. E um novo olhar a partir da parentalidade positiva foi tema de palestra no Tribunal de Contas de Sergipe. O evento faz parte da série de ações promovidas pelo Pacto da Primeira Infância. A roda de conversa, um olhar sobre a parentalidade positiva, aconteceu na manhã da última sexta-feira no auditório da Escola de Contas do TCE e foi prestigiada por servidores e servidoras de diversos setores da casa. A iniciativa integrou as ações do Tribunal de Contas para marcar o mês da primeira infância. Uma das palestrantes foi a servidora do Ministério Público de Contas, educadora parental e especialista em educação e desenvolvimento infantil, Laís Folador. Ela explicou o que é a educação positiva, os principais desafios e os impactos a longo prazo. Existe muito esse mito de que educar com respeito, você acaba sendo permissivo. Mas a gente tem que entender que a educação consciente e empática em nada tem a ver com permissividade. A gente deve sim colocar limites, tem que ter firmeza, mas de forma respeitosa, de forma gentil. A longo prazo, além de você formar uma relação saudável com seus filhos, você vai estar educando seres humanos que respeitam outros seres humanos. Quem também falou sobre o tema foi a advogada e presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB Sergipe, Thaisa Ribeiro. Durante a conversa, ela abordou a Lei da Parentalidade Positiva, que foi sancionada em março deste ano e garante às crianças o direito de brincar e pretende diminuir a violência doméstica. Ela vem trazer a ideia de uma educação de crianças e adolescentes baseadas no respeito, no afeto e na não violência. Essa lei ela traz também, além desse conceito da parentalidade positiva, o direito ao brincar, que é um direito fundamental de toda criança, garantido de forma mundial, reconhecido de forma mundialmente. O cuidado à criança também esteve em
em foco durante a roda de conversa. Quem abordou o tema foi a promotora de Justiça da Infância e Adolescência, Maria Lilian Mendes. Além de destacar os cuidados essenciais desde a primeira infância, ela falou sobre os reflexos desses cuidados para as crianças e para os adultos. Os estudos mostram que as pessoas que não foram cuidadas não conseguem se tornar um adulto bem desenvolvido. Então, estimular a criança, desenvolver habilidades na criança. Não é à toa que nós temos aí, né, a lei da primeira infância, não é à toa que outras leis da parentalidade positiva, não é à toa que nós temos agora o dia da paternidade responsável, eu diria a mata e a pátria, né? E que e é um valor jurídico, porque o cuidado, a falta dele pode trazer consequências jurídicas, né, para os pais, né, e inclusive prejuízo para essa criança. Glória está à espera do primeiro filho e foi uma das servidoras do Tribunal de Contas que prestigiaram a roda de conversa. Ao comentar a iniciativa, ela disse que o conteúdo das palestras a motivou a refletir e compartilhar o aprendizado. Com certeza aprendi bastante, estou reflexiva como filha e como mãe, agora futura mãe, aqui com muito aprendizado. Foi esse projeto do TCE foi maravilhoso, né, para todas as mães aqui e pais, né, na verdade, né, que a parentalidade são dos dois. Então já vou chegar em casa e vou passar para o maridão aí todos os conteúdos aqui que eu aprendi hoje. E o TCE na TV traz agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na última semana do mês de agosto. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 40 processos. Participaram da sessão de forma presencial os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e o conselheiro substituto Alexandre Lessa. O procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, participou de forma virtual. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 22 processos. Participaram de forma presencial dos julgamentos o conselheiro José Carlos Felizola e o conselheiro substituto Francisco Evanildo. O procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, também participou da sessão de maneira remota. Entre os assuntos das pautas das duas câmaras estiveram auditorias de conformidade e operacionais, relatórios de acompanhamento, pensões e aposentadorias. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 15 processos e 5 protocolos. Na pauta, prestações de contas, denúncias, representações, pedido de reexame, consulta, ofício e notificação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, advogado destaque na revista Forbes faz visita oficial ao Tribunal de Contas de Sergipe. E ainda o quadro Diálogo Cidadão destaca hoje as atribuições do Ministério Público de Contas junto ao TCU. É depois do intervalo, a gente volta em instantes. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção e, após isso, será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E, havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para a deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores.
Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. Advogado destaque na revista Forbes faz visita oficial ao Tribunal de Contas de Sergipe. A visita do advogado Nelson Williams à presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, aconteceu na manhã da última terça-feira. Primeiro advogado a estampar a capa da revista Forbes Brasil, Nelson Williams tem escritórios em Sergipe e fez questão de visitar o TCE e entregar em mãos a publicação à presidente da Corte. Ele destacou a atuação da conselheira Suzana Azevedo à frente da Corte de Contas. Fico muito feliz com o desempenho desse tribunal. É um tribunal ativo e liderado por uma mulher que tem feito um trabalho excepcional, não apenas institucional do tribunal, mas perante outras mulheres, servindo como exemplo e como um baluarte da boa gestão. As atribuições e o papel institucional do Ministério Público de Contas junto ao TCU são o tema principal de hoje do quadro Diálogo Cidadão, e o convidado do jornalista Messias Carvalho para debater o assunto é o procurador do MPC junto ao Tribunal de Contas da União, Rodrigo Medeiros. Veja. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, a gente vai discutir a atuação do Ministério Público, mas é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, né? Todo mundo já ouviu falar no TCU. E do Ministério Público, eu diria que mais ainda, porque ele tem uma capilaridade pelo próprio Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, mas que é uma outra instância. Temos um Ministério Público que atua junto ao TCU e é esta a nossa temática neste Diálogo Cidadão com o Dr. Rodrigo Medeiros. Doutor Rodrigo, prazer. Muito obrigado. Direto de Brasília, vamos falar sobre como é que funciona a atuação do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas da União. Certo. A figura do Ministério Público junto aos tribunais de contas de uma maneira geral, né, particularmente o Tribunal de Contas da União, é algo que remonta à própria instituição desse tribunal no Brasil, ali no final do século XIX, e o Ministério Público sempre esteve presente, desempenhando um papel de defesa da ordem jurídica, uma espécie de controle jurídico do trabalho que é feito nesses tribunais, uma visão de um órgão qualificado com essa missão de proteção, de promoção da ordem jurídica e da ordem constitucional. E é com essa característica que a Constituição de 1988 ela consagrou no seu texto o Ministério Público de Contas e que com isso ele acabou, já existia em outros estados além da União, mas ele se capilarizou de uma forma que hoje todos os sistemas de controle externo dos estados contam com o Ministério Público. Do Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte, ao estado do Acre, todos eles têm essa figura. Não é uma peculiaridade do direito brasileiro, da institucionalidade brasileira, na verdade é uma instituição característica do modelo que o Brasil adotou lá no final do século XIX, com essa visão justamente que pelos poderes que os tribunais de contas têm, poderes de aplicar sanções, então de intervir na esfera de direito dos gestores, era imprescindível que houvesse também essa vigilância do Ministério Público junto a esses tribunais. O Tribunal de Contas dos estados, da própria União, via PGR, o Tribunal de Contas, né, que atua diretamente, o Ministério Público que atua diretamente na questão das contas, ele tem tido um protagonismo muito maior nos últimos anos. O senhor atribui isso aqui? Olha, eu acredito que isso decorre do próprio protagonismo que o controle externo tem tomado, né? Cada vez mais, acho que desde a emenda do ano de 1998, em que se instituiu o princípio da eficiência e que essa diretriz e até essa ideologia dentro da administração pública, de uma administração mais gerencial, tem se fortalecido, o controle externo tem ganhado relevância como um parceiro no desenvolvimento institucional da administração pública, um parceiro na boa execução das políticas públicas, no bom planejamento, e nesse sentido ele tem ganhado
ganhando espaço e nós, como atuantes diretamente nos processos de competência desses tribunais, com as prerrogativas que temos, inclusive para provocar esses tribunais diante de situações que nós julgamos que merecem um pronunciamento do tribunal, nós acabamos igualmente com esse protagonismo. Não é para temer, né? Claro, mas e a gente percebe que às vezes o gestor não gosta muito da atuação dos tribunais de contas de uma forma geral. Como tem sido a experiência do TCU junto a essa função prática com os gestores? Certo. Assim, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, é um tribunal que tem suas competências sancionatórias há décadas, mais de século, e isso, claro, existe esse tipo de tensão, gera esse tipo de tensão, porque o gestor sabe que, eventualmente, num caso de alguma irregularidade, ele pode vir a responder perante o Tribunal de Contas. Mas eu vejo, nos últimos anos, justamente nessa linha de uma visão de uma administração mais gerencial, o Tribunal de Contas da União tem se adotado uma postura cada vez mais dialógica, de alerta, de orientação, e a sanção tem se tornado coadjuvante, né? A sanção ela tem sido cada vez mais vista como uma última medida, última ratio, quando outros esforços não geraram os resultados esperados, né? E a própria a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, fruto de uma reforma do ano de 2018, se eu não me engano, ela trouxe essa visão também do sancionamento como última ratio, e isso tem sido absorvido pelo controle externo paulatinamente. Institucionalmente, hoje, os tribunais, de uma forma geral, de contas, estão muito fortes, né? A gente vê isso, não só aqui em Sergipe, Tribunal de Contas da União, que hoje é uma referência, né? TCU é um tribunal fantástico e tem o seu Ministério Público com a referência que o senhor já falou. Agora, um tema bem técnico, assim, bem que importa também a todos os jurisdicionados, que é o tema 899, que é a questão da prescrição junto ao Supremo Tribunal Federal. Qual é o entendimento de vocês com relação a esse tema? Certo. Esse tema da prescrição, ele suscitou muitas discussões lá no âmbito do Tribunal de Contas da União, inclusive, acho que essas discussões elas se espraiam por todos os tribunais. Teve essa mudança de orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que levou o sistema de controle externo a precisar repensar e discutir como se aplica esse instituto da prescrição no âmbito dos tribunais. Essa é uma discussão longa, difícil, são muitos detalhes envolvidos, né? Quando a gente diz assim, não, é prescritível, não é? Parece simples, mas as minúcias, as regras, hipóteses de interrupção, de suspensão de prazo, e etc. Quando começa a contar, né? O termo inicial que a gente chama, isso tudo gera, às vezes, infindáveis discussões. Eu, particularmente, sou favorável à ideia de prescritibilidade, acho que isso agrega segurança jurídica. Eu queria que o senhor justificasse isso. Sim. Porque eu estou falando com aquele representante do tribunal que atua junto ao Tribunal de Contas da União, que acaba sendo a instituição macro, né, para o país quando se lida nessa temática, né? E é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa questão da prescrição. Qual é a orientação macro para o país a partir do seu entendimento? Certo, eu acho que a prescrição é um instituto importantíssimo. Ela traz segurança jurídica e tratando-se de controle externo, traz segurança jurídica especialmente para os gestores públicos, que eu acho que é um aspecto importante. Eles precisam sim estar submetidos a controle, precisam sim ser chamados a responder por eventuais irregularidades, mas eles precisam atuar num ambiente de mínima segurança. Não faz sentido um gestor, depois de 8, 10, 15 anos, vir a ser questionado por algo que nunca havia sido antes, a responder sobre uma questão dessa. Então, é uma espada que paira, vamos dizer assim, na cabeça do gestor ao fim da sua gestão. Então, eu acho que isso precisa ser olhado com cuidado, inclusive, não só pela questão da insegurança jurídica que é um tormento na vida da pessoa, né, na vida de qualquer pessoa, mas também a questão da dificuldade de se defender mesmo. Depois de passados muitos anos,
as memórias se esvaem, os documentos se perdem, o gestor ele não está mais dentro da prefeitura para trazer esses documentos. Não que a saída seja justificativa, ele tem que ser resguardado da documentação para comprovar aquilo que é necessário, mas depois de muitos anos, ou mais de uma gestão passada ali dentro, sobre algo que ele nunca foi questionado, então os documentos se perdem, as memórias se vão e até as testemunhas também há uma dificuldade. Então, esse tema ainda está polêmico, né? Ainda gera algumas discussões, ou ele já está fechado? Já temos um marco temporal, que é a palavra da moda, né? Para marcar, a 899 bate até aqui, daqui para frente é outra história, até porque nós temos hoje um fortalecimento dos Ministérios Públicos de Contas e a própria tecnologia, que avançou muito, né? Antigamente você demorava demais a fazer um curso processual. Hoje ele é mais ágil, então não dá para você pensar que vai se esperar aí mais 5, 10, 15 anos para tocar apenas um processo de avaliação. Isso é verdade, hoje há meios para a gente acelerar isso, né? E então, como o Supremo colocou, né, num tema de repercussão geral, como o senhor colocou, então de alguma forma a questão está pacificada. Mas as discussões vão muito além de se é prescritível ou não, então há muito debate ainda sobre como se conta esse prazo, quando começa, que situações interrompem, e claro que há divergência mesmo, divergência no sentido assim, há quem discorde da tese da prescritibilidade, que defensavelmente entende que a recomposição do erário, do dano ao erário, né, do dano aos cofres públicos, ela deve ser perseguida a qualquer momento, porque é um valor muito importante, é dinheiro de nós todos, mas nós precisamos também nos preocupar com a fidedignidade processual. Com o passar dos anos, o risco de nós estarmos apenando alguém injustificadamente por conta de obstáculos na sua defesa, ele cresce, ele é real. Então, não adianta buscarmos a todo custo essa reparação em prejuízo dos direitos dos cidadãos e dos gestores. Aplicar-se ao Estado a máxima que ao cidadão comum, o direito não protege a quem dorme. Se você dormiu na aplicabilidade da lei, não é justo que daqui a algumas dezenas, às vezes, de anos, você vai rebuscar uma questão que talvez não tenha mais encaixe formal. Muito obrigado por essa entrevista. Parabéns pelo trabalho junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Um grande abraço. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.